Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Essa paz reine e habite nos vossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Gostaria de meditar com os irmãos uma passagem que está escrita lá em Mateus, capítulo 25. Vou começar a ler o verso 14 que diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Nós sabemos sobre essa parábola que relata que um homem partindo da terra, ele foi por um lugar longe, mas antes de se retirar, ele deu aos seus servos, chamou ele e deu aos seus servos os seus talentos. Um ele deu 5, o outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. Segundo a capacidade de cada um tinha para trabalhar na terra, para produzir mais talentos ainda. E a Bíblia relata que ele se ausentou para longe. E a Bíblia fala que logo os seus servos começaram a trabalhar na terra para que produzisse mais ainda, para que quando seu senhor voltasse, achasse lucro daquilo a qual ele tinha deixado na mão dos seus servos. Nós sabemos que o que ganhou 5, ganhou mais 5. O que ganhou 2, ganhou mais 2. E nós sabemos que o que pegou 1, ele enterrou o seu talento. E nós sabemos que, passado um tempo, o seu senhor volta para a terra para requerer o fruto do trabalho dos seus servos, porque ele tinha deixado os seus servos na terra não para ficar vagando de um lado para o outro, não para ficar sem fazer, não. Ele deu um trabalho, ele deu algo para que eles pudessem produzir, algo para que eles pudessem dar lucro ao seu senhor, para quando o seu senhor chegasse, ele pudesse apresentar, porque como o seu senhor iria cobrar algum lucro dos seus servos sem dar nenhum talento, sem dar nenhuma ferramenta para que eles pudessem trabalhar. Não tinha como o seu senhor requerer deles ou cobrar deles alguma coisa sem ter deixado nada para que eles viessem produzir. E o seu senhor, ele deixou o talento segundo a capacidade de cada um. Aquele que tinha capacidade para 5, ele deu 5. O que tinha capacidade para 2, ele deu 2. E o que tinha capacidade para 1, ele deu 1. Para que todos viessem produzir. Para que todos viessem ter oportunidade para produzir, segundo a capacidade de cada um, segundo a força de cada um. E nós sabemos que ele se ausentou da terra e, passado um tempo, ele voltou para requerer o trabalho, o esforço de cada um. Porque mesmo ele tendo dado os talentos a cada um, segundo a força, a capacidade de cada um, nós sabemos que tem que ter esforço de cada um. Tem que ter uma capacidade de executar o trabalho para que pudesse produzir algo. Mesmo se você tiver dinheiro, mesmo se você tiver as ferramentas, mas se você não tiver o seu esforço, a capacidade para fazer aquele serviço, o serviço não vai render. Então você tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo, porque nem todo dia está um dia claro, nem todo dia está um dia onde nós estamos com todo o vigor. Tem dia que é trabalhoso, tem dia que é difícil, tem dia que as nossas forças não são as mesmas de ontem. E tudo isso requer força e esforço para que a nossa produção não venha cair. Então, há um esforço. Houve um esforço de cada um daqueles que produziram segundo o seu senhor deixou os seus talentos. E nós sabemos que o seu senhor voltou para cobrar. Por quê? Porque ele tinha entregado o talento para cada um. E nós sabemos que o que tinha 5 produziu mais 5 e ofereceu mais 5 ao seu senhor. O que tinha 2, ele produziu mais 2 e ofereceu mais 2 para o seu senhor. Então isso quer dizer que o que tinha 5
devolveu 10. O que tinha 2 devolveu 4. E o que tinha 1, ele devolveu 1. Mas por que ele devolveu 1? Porque ele foi negligente, porque ele foi preguiçoso. E ele tentou ainda argumentar com desculpas para o seu senhor, que era um homem que era rigoroso, que era um homem ali que ia onde não plantava. Mas o seu senhor sabia que era desculpa daquele servo. O seu senhor sabia que aquele servo, ele estava arrumando desculpa e pretexto pelaquilo a qual ele não tinha se esforçado. Por quê? Porque o seu senhor tinha dado 1 talento, porque sabia que a capacidade dele era de 1 talento, e com aquela capacidade que ele tinha, se ele se esforçasse, ele poderia produzir mais 1 talento, segundo a quantidade a qual o seu senhor dá. Então, se o seu senhor deu 1 talento, o seu senhor jamais iria exigir dele mais 2 talentos ou mais 3 talentos. Iria exigir mais 1 talento, porque era a capacidade que ele tinha era de produzir mais 1 talento. Então, a força que o Senhor dá para você, a força que o Senhor dá para mim, o talento que Ele dá para mim, Ele vai cobrar segundo a força que Ele me deu, segundo o talento que Ele me deu para produzir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Então, fique com essa palavra, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sobre esses talentos a qual o Senhor tem, aleluia, dado a cada um. E nós sabemos aqui, trazendo aqui para o texto, aqui examinando o texto, nós sabemos que o seu Senhor, que se foi para longe, nós sabemos que representa Jesus ali, que ele foi para o céu, mas em breve vai voltar, aleluia, para buscar a sua igreja e para requerer de nós, aleluia, as obras das nossas mãos, para requerer de nós aquilo que nós produzimos para ele. E o mais interessante é que tudo tem um tempo. Aqui foi determinado um tempo para que o seu Senhor voltasse. E esse tempo era o tempo, aleluia, específico para que os seus servos trabalhassem e produzissem. Então, o Senhor nunca vai dar algo para você ou para mim, trabalhar na sua obra e vai requerer algo fora de tempo. Não. Tudo tem o seu tempo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que vai, aleluia, garantir a nossa produção é o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu para produzir, aleluia, na sua obra, para reproduzir aquilo que Ele tem nos concedido. Nós sabemos que Ele vai voltar e vai requerer da mão de cada um. Agora, o que eu e você, o que nós estamos fazendo com o tempo a qual o Senhor tem nos determinado? Muitas das vezes Ele nos determina um tempo para trabalhar em uma determinada congregação. Muitas das vezes nós nem imaginamos que vamos sair daquela congregação, mas já tem um tempo determinado pelo Senhor para nós trabalhar, para nós produzir naquela congregação. E muitas das vezes nós vamos embora para outro bairro, para outro município, e ali nós vamos trabalhar naquela obra também, naquele determinado local. Então, o que você está fazendo? O que você está produzindo na casa do Senhor? Aonde o Senhor te plantou? Aonde o Senhor te deu talento? Não importa a quantidade de talento que Ele te deu. O importante é que Ele te deu a quantidade necessária para você produzir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não vai haver desculpa, aleluia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Não vai haver desculpa quando Ele requerer de nós aquilo que Ele nos concedeu para produzir. Aquele que recebeu um, arrumou desculpa, mas o Senhor sabia que Ele poderia produzir mais um. Então, o talento que o Senhor te deu, o talento que está nas tuas mãos para produzir, na congregação que você está, no local que você está, o Senhor sabe que você, aleluia, é capaz de produzir. Então, produza, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Busca a ajuda do Espírito Santo para produzir, para granjear mais talentos para o Senhor, para fazer a obra do Senhor por excelência, porque você está em um local e depois o Senhor pode te tirar desse local e te colocar em outro. Mas o local que você está, o que você está fazendo, o que você está produzindo para o Senhor, ou você está só enterrando o talento? Muitas das vezes
O pastor da nossa congregação, ele nos convida para fazer algo na casa do Senhor. Ele nos convida para, aleluia, executar um projeto, ou ser professor, ou ser regente. E muitas das vezes, antes mesmo de nós fazermos, nós não queremos nem nos esforçar. A gente já arruma uma desculpa que não dá, que eu não posso, que é difícil, que eu não tenho tempo. Mas o Senhor te deu o talento. Ele sabe que você, aleluia, tem capacidade para produzir mais ainda pelo talento que Ele te deu. Então naquele dia não vai haver desculpa, não vai haver aquele meio termo que a gente usa para enganar o homem ou para distorcer, aleluia, aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos através do pastor. Naquele dia não vai haver desculpa. Então muitas das vezes acontece isso, a gente nem se esforça, nem pega aquilo que Deus está colocando na nossa mão através do pastor para fazer, para trabalhar na sua casa, e já enterra o talento. Eu não posso, é muito difícil, eu não quero, eu não tenho tempo, eu não quero me meter, é difícil trabalhar com o ser humano. Então a gente começa a arrumar desculpa e enterra o talento. E aí, aleluia, fica sem produzir. E quando o Senhor requer de nós, a gente oferece só aquilo que Ele tem nos concedido. Que isso quer dizer? Aquilo que Ele deu, o dom que Ele deu para você, o talento que Ele deu para você para reger, o talento que Ele deu para você para ministrar, para pregar, esse talento você entrega sem nenhuma produção, sem nenhum lucro. Por quê? Porque você não exerceu aquilo que Ele te chamou para exercer. Então, aleluia, produza, porque aquilo que você tem, nem que seja para colher a oferta, nem que seja para estar na porta, é o talento que o Senhor te deu. E Ele sabe que você tem capacidade para produzir mais. Então produza, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Fique com essa palavra e aproveite o tempo que o Senhor está te dando para produzir, porque muitas das vezes acontece de nós irmos por leito, muitas das vezes acontece de nós ficarmos incapacitados. Então o tempo que Deus nos deu é lançado fora, e quando nós estamos impossibilitados, a gente se lembra daquele tempo que nós tínhamos possibilidade de fazer e não fizemos, e aí bate o constrangimento, bate o arrependimento, mas naquela situação ainda já é tarde demais naquele momento. Mas o Senhor pode te dar mais uma oportunidade para que você produza, aleluia, segundo o talento que Ele te deu, segundo a força que Ele te deu. Então Ele sabe que você tem capacidade de produzir. Então produza para a honra e glória do nome do Senhor. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.